Estamos aí para falar sobre a Revolução Farroupilha, ou também conhecida como Guerra dos Farrapos. Então esse movimento, ele é mais um movimento regional, que ocorreu principalmente no sul do Brasil, no período imperial. Nesse período ocorreram no Brasil vários movimentos a nível regional, né, que a gente pode citar, cabanagem, enfim, vários outros movimentos. O movimento da Revolução Farroupilha, ele foi um movimento que vai ocorrer entre os anos de 1835, 20 de setembro de 1935, até 1º de março de 1845. Repetindo, 20 de 9 de 1835 até 1º de março de 1845, ou seja, um movimento que durou 10 anos. Então esse movimento, ele foi um dos movimentos mais duradouros da história do Brasil. Mais duradouro, porém, o movimento não foi tão violento quando se fala em questão de mortes. Tivemos várias mortes? Tivemos. Porém, se a gente pegar outros movimentos, como Contestado, Canudos, Cabanagem, mais pessoas morreram se comparando a esse movimento. Estima-se que dentro da Revolução Farroupilha, ou dentro desse movimento, estima-se que em torno de 3 mil pessoas morreram. Nós já tivemos movimentos na história do Brasil que 30 mil até mais pessoas morreram. Então, um movimento não tão sangrento, porém um movimento mais duradouro da história do Brasil. Podemos contextualizar esse movimento como um movimento político porque os grandes estancieiros gaúchos estavam descontentes com o Império e tinham interesse em tomar o poder político lá no Rio Grande. Tanto é que implantam lá no Rio Grande a República Rio-Grandense ou República Piratini. E também um movimento econômico no qual esses estancieiros gaúchos eles vão lutar pela diminuição dos impostos do charque gaúcho em relação ao charque vindo do Uruguai e da República Argentina. Com isso, o charque gaúcho ele se tornava muito caro. O que esses estancieiros eles vão fazer? Vão tentar diminuir a cobrança sobre o imposto do charque gaúcho e com isso ter uma concorrência maior a nível nacional na produção e na venda do charque. Podemos colocar como um movimento social também, no qual grupos da elite, falei, estancieiros, lutaram e também pobres, principalmente alguns escravos. Então a gente vai ter um movimento de vários cunhos. Eu citei aqui cunho político, econômico, social, militar, né, que envolveu as tropas do exército. Tivemos alguns líderes. A gente tem o Bento Gonçalves como o primeiro grande nome dentro do movimento Farroupilha. Tivemos o Antônio de Souza Neto, General Neto, que logo vai tomar o poder militar e político dentro do movimento. David Canabarro. Tivemos Giuseppe Garibaldi, italiano, que veio lutar nesse movimento. E depois aqui em Santa Catarina, vamos puxar um pouco para Santa Catarina, tivemos a República Juliana em Laguna, tivemos a figura de Anita Garibaldi, no qual esses gaúchos, juntamente com alguns catarinenses, levam a ideia revolucionária para Laguna e implantam em Laguna a chamada República Juliana, que logo vai deixar de existir. Então, como podemos perceber, foi um movimento que visava uma separação política, principalmente, em relação ao resto do Brasil, um movimento separatista que tinha como ideia separar o Rio Grande, alguns outros estados, principalmente Santa Catarina, a parte de Santa Catarina e o Rio Grande do Brasil. Isso devido à insatisfação com o Império. Tivemos a participação, como eu falei, de escravos nesse movimento, negros que lutavam no grupo de infantaria negra. Eles já faziam parte desse exército dentro da Revolução Farroupilha e que lutavam dentro desse movimento. Por isso que eu falei que foi um movimento que envolveu tanto a elite, os estancieiros, os grandes produtores de charque, os estancieiros que criavam gado, juntamente com alguns pobres, principalmente escravos. Quanto ao fim do movimento, como eu falei, um movimento duradouro de 10 anos, o que a gente pode tirar desse movimento? Um movimento que tivemos vencedores
ou não tivemos? Qual que é a ideia do movimento? Então, a gente pode analisar de duas formas. Podemos ter os dois lados vencedores, tanto o Império quanto os revolucionários. O Império por quê? O Império evitou o separatismo do Rio Grande do Sul, dos estancieiros que visavam essa separação da província do Rio Grande do Sul, e também os estancieiros saíram, vamos dizer assim, com o seu principal objetivo garantido, que era a questão dos impostos sobre o charque gaúcho. Então nós tivemos também, se for analisar nesse lado, os gaúchos estancieiros também conseguiram a vitória que levou eles a um dos fatores do movimento. Tivemos então o final desse movimento, no qual tivemos a assinatura do Tratado do Poncho Verde. E foi, digamos assim, a rendição, vamos dizer assim, dos revolucionários e também a aceitação por parte do Império de alguns pontos que esses gaúchos estavam cobrando do Império. Esse tratado ele vai se dar no final do movimento e vai ser um dos marcos desse movimento. Porém, dentro desse assinatura desse tratado tinha algumas questões relacionadas à abolição de alguns escravos que participaram do movimento, no qual, se a gente for analisar num contexto mais geral, muitos desses escravos permaneceram escravos. Claro que alguns escravos que já participaram faziam parte dessa infantaria negra que já tinha uma certa liberdade, porém alguns escravos que lutaram dentro do movimento continuaram sendo escravos. Então, na questão social, tivemos pelo lado da elite a vitória, porém, pelo lado da questão abolicionista, tivemos, vamos dizer assim, uma não promessa cumprida por parte tanto do governo brasileiro, que a gente só vai ter a abolição de fato da escravatura lá no final dos anos de 1888, e aqui a gente está falando em 1845. Então, os negros que lutaram permaneceram escravos. Então, num contexto geral, a gente pode analisar a Revolução Farroupilha nesse sentido. Um movimento também que deu força para o Rio Grande do Sul, deu força para os estancieiros, um movimento que nós temos ali a criação da bandeira do Rio Grande do Sul, na configuração que ela tem hoje, com alguns lemas que tem na bandeira do Rio Grande do Sul, que é os lemas da liberdade e da igualdade, no qual tem na bandeira do Rio Grande do Sul, fruto esse que já vinha desde a Revolução Francesa. Então, um movimento que a gente pode tirar como lição, um movimento no qual o povo, principalmente os estancieiros gaúchos, lutaram em torno de um objetivo particular, que era principalmente a questão da cobrança dos impostos, mais liberdade política para o Rio Grande do Sul. De fato, até conseguiram a sua vitória, porém o governo imperial teve a sua vitória ao manter o Rio Grande e a província do Rio Grande como uma província brasileira. Então seria isso.